nós vamos falar sobre algo que faz parte do universo e do dia a dia de muitas mulheres, é o salto alto. Mas vamos saber qual a relação dele com a nossa saúde, com o nosso bem-estar e com a moda também. Para isso, eu recebo aqui como convidados o professor da Universidade Fevale, Leonardo Frati, que é fisioterapeuta, e o professor dos cursos de design e moda, também da Universidade Fevale, Juan Almada. Sejam muito bem-vindos, que prazer recebê-los aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, prazer todo nosso. Prazer. Muito bom, a gente vai fazer essa interatividade aqui, entendendo um pouco mais sobre o salto alto na vida da mulher, de que forma ele impacta aí na nossa moda e também na nossa saúde. Vamos iniciando aí sabendo, o salto alto ele pode prejudicar as nossas dores, pode causar dores, pode prejudicar a nossa saúde, o nosso bem-estar. Bom, André, como toda a relação que a gente faz, né, de causalidade, né, epidemiológica, é importante ressaltar que o salto alto sozinho ele não é um vilão. Mas, claro, né, o uso excessivo do salto ele pode se tornar perigoso, especialmente quando combinado com alguns outros fatores, tá? Então, a gente tem alguns estudos que avaliam a parte biomecânica de marcha, por exemplo. Então, a gente vai ter algumas alteraçõezinhas no padrão de marcha, que é o padrão da caminhada, né, com o uso do salto. Desde um deslocamento de centro de gravidade, um apoio de uma descarga de peso maior na parte mais anterior do pé, né, próximo dos dedos. E quando a gente está com o pé no chão ou com um sapato plano, por exemplo, 60% da descarga de peso aproximadamente fica no retropé, que é a parte mais posterior ali no calcanhar. Então, sim, vão haver algumas mudanças, né, biomecânicas, e isso, claro, com o uso excessivo e combinado com alguns fatores, eventualmente, de falta de força muscular e, né, o sedentarismo, podem, sim, gerar algum desconforto, alguma dor. Aí tem alguns outros fatores também que a gente poderia explorar. Que nós vamos explorar ainda, descobrir agora. Juan, o salto, ele sempre foi, ao longo da história, sinônimo aí de elegância para a mulher, até mesmo de poder em alguns momentos, né? Hoje ele continua, ele é necessário para como que está a moda em relação a isso? Como a moda está vendo o salto? Acho que sim e não, né? A gente ainda tem o salto alto como um fator que se vincula à elegância e ele ainda tem um uso em eventos pontuais e segmentos específicos de trabalho. E, obviamente, as pessoas como um todo, existem, né, enfim, mulheres que está vinculado muitas vezes até à própria estatura, né, que opta por um salto para se elevar um pouco mais. Mas a gente vem enxergando, enquanto mercado, que as próprias grandes marcas já têm trabalhado desmistificando um pouco esse olhar de que o salto alto é a única forma de se manter elegante enquanto construção de calçado. Então, nós já vemos hoje grandes marcas, passarelas, né, trabalhando com rasteiras, com tênis, com outros tipos de construções, que, vamos lá, 10 anos atrás, talvez seria inimaginável, né, a gente poder ver isso dentro da passarela. Aliando muito com a alfaiataria também, né, esses calçados mais... Sim, me parece que o grande boom de mudança, né, da chave, desse olhar e o aumento do conforto nos pés, ele se dá principalmente depois da pandemia. Impressionante o quanto a pandemia impactou em várias frentes, né? Exatamente, estávamos aqui e diariamente a gente fala sobre assuntos diversos, a gente vê um impacto é um grande realmente, um marco, parece, né? E realmente ali as pessoas começaram a optar mais pelo conforto. Isso. Sim, porque tu desprendeu de etiquetas, né, de indumentárias profissionais, né, enfim, porque estava em casa, né? Exato. E aí fez com que talvez voltasse o entendimento de que o pé mais no plano te gera um conforto maior, né? Do que o salto. E isso que a gente viu aí uma evolução da qualidade dos sapatos de saltos, né? Porque antes, se a gente voltar um pouco para trás, era algo que eu não sei nem como as mulheres usavam. Nós, mulheres, usávamos realmente salto. Hoje a gente tem um conforto aliado a isso. O tipo de salto, ele pode interferir
diretamente, pensando numa mulher que passa o dia inteiro de salto, todos os dias usa salto, porque tem mulheres que dizem que quando tira o salto sentem dores nos pés. Ele interfere, aqui a gente tem o salto fino, tem o salto mais largo, bloco, o que ele pode interferir? Perfeito. Sim, ele vai interferir de alguma maneira, tá? O que os estudos que a gente tem mostram é que o salto muito fino, né, e muito elevado, ele vai gerar mais alterações biomecânicas. Além desse deslocamento do centro de gravidade, ele também pode aumentar, inclusive, o risco de entorse de tornozelo, né? Porque tu vai gerar uma base de apoio menor, uma instabilidade maior. Então, as pesquisas relacionam, né, o uso do salto muito fino com um risco maior, principalmente quando a base de apoio, de forma geral, ela diminui. Então, para um uso mais contínuo, diário, né, para uma necessidade, né, de indumentária, de vestimento e tal, a gente recomendaria um salto um pouquinho mais baixo e, de preferência, com uma base de apoio um pouquinho mais larga, né, um saltinho mais largo mesmo, sempre que possível, claro, né. E, claro, para ocasiões especiais, eventualmente, uso mais esporádico, específico, aí sim pode, né, usar um salto um pouquinho mais fino, mas sempre com atenção, com cuidado, né, para evitar essas questões. Um outro aspecto também que modifica a base de apoio, né, é a própria ponta do calçado, né? Sempre que o calçado ele vai ter o bico mais fino, o ideal é que ele também seja utilizado em situações específicas, né, porque ele traz, né, um charme, uma beleza, né, dentro do conceito do calçado. Mas, ao mesmo tempo, ele também pode trazer algumas alterações no formato da ponta do pé, do antepé, né? Aumentando, inclusive, o risco, os estudos mais contundentes que a gente tem de alterações de forma, de pé e tal, são justamente em relação ao hallux valgo, que é o termo científico que a gente usa para o joanete. Né? Então, ele vai espremer um pouquinho a ponta do pé, lá os dedos, e isso pode gerar uma alteraçãozinha de forma do pé também, que também pode trazer algum desconforto e assim por diante. Na questão do desconforto, quando a mulher geralmente tira o calçado, né, com o salto, o que acontece? O salto, né, pela posição do pé, em ponta, ele pode gerar um encurtamento, né, da parte posterior da perna ali, né, que a gente chama de tríceps sural, e pode gerar uma rigidezinha no tendão de Aquiles. E aí, quando tu tira o salto e vai colocar a base de apoio, né, completa, né, no retropé, isso pode trazer algum desconforto, porque tu já está habituado àquela posição mais Aquela posição, por isso que algumas encurtada. mulheres acabam dizendo isso, Exato. né? Que parece até estranho, mas tem totalmente sentido aí. O mercado ele tem investido mais em calçados mais confortáveis, ergonômicos. Como que está isso? Sim. É importante falar que também não tornar o salto um vilão, Não, né? de forma alguma. Isso que ele traz da questão do bico fino, por exemplo, né? A gente tem hoje uma tendência de desenvolver formas, que é onde se constrói o entorno, né, de todo o cabedal e aonde fica em cima da sola, do solado, formas com circunferências mais confortáveis, maiores, né? Tudo isso que tem na frente da forma que projeta um valor estético, que é um bico mais fino, ou um bico que foge... mas como é que é esse bico? Qualquer bico que fuja do tamanho ou do olhar que a gente vê para o nosso pé, né? Que ele faz um arco. Então, qualquer bico quadrado, qualquer bico mais fino que projete o pé para frente, ele faz com que a gente tenha esse tipo de... né, acometa, né, o sujeito ali de ter algum tipo de lesão, ou uma má formação a partir do uso excessivo. Então, as formas elas estão sendo trabalhadas de uma forma diferente. A gente tem hoje materiais diferentes, né, que estão buscando transpiração. Nós temos solados que buscam absorção de impacto. Né? Então, o conforto hoje ele não é mais mal visto, digamos assim. E não é secundário também. Não, inclusive, isso é uma grande tendência de desenvolvimento de produto geral, não só na moda, mas também na moda, de que as pessoas estão sempre no centro do processo. Quando a gente parte dessa premissa, a gente vai muito mais escutar o que as pessoas têm para nos dizer do que impor certos valores ou elementos que foram historicamente, né, o que muitas vezes aconteceu, principalmente quando a gente fala de moda, né, onde a gente tem macro tendências ou micro tendências que vão ditando, né, o quanto que as pessoas precisam ou não aderir e se vestir daquelas respectivas formas. E hoje a gente vê, inclusive, enquanto sociedade,
né? Cada vez mais nós buscando conforto, buscando essas questões mais individuais. Eu não quero estar necessariamente igual ao outro, né? Então, se todo mundo está usando uma construção de salto, de solado, eu quero ser diferente, né? Então, existe uma série de fatores hoje que têm impactado, e aí sim as marcas não necessariamente... Vamos lá, né? Vamos me xingar talvez, né? Mas as marcas às vezes respondem ao que o consumidor quer e não necessariamente elas que ditam. É uma via de mão dupla, né? Então, o mercado, no final das contas, muitas vezes ele acaba também dando indícios para as marcas se reposicionarem ou repensarem, né? Então, se tem muito P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, de materiais que vão, então, conseguir manter o luxo, né, a elegância, mas buscando conforto. Esse é o grande desafio hoje para o profissional criativo. Eu acredito realmente que seja um desafio bem grande e quero falar aqui, mostrar até esses calçados que a gente trouxe aqui, que a gente deixou como modelos aqui, né, para trazer para vocês, que eu vou dar o meu testemunho, são calçados extremamente confortáveis, que a gente quer até fazer um agradecimento à Beira Rio, a Visano e também à Moleca. São realmente confortáveis. Eu acho que o primeiro passo é saber se o calçado é confortável, né? A gente que passa o dia todo, foi-se o tempo que a mulher pensava na estética sem pensar no seu conforto. Então, realmente ter um calçado que tu possa enfrentar o dia e sem lembrar que tu dá de salto, porque senão a gente se preocupa mais com a dor no pé do que com o que tem que fazer realmente no nosso dia a dia. A partir de que idade seria indicado ou não é indicado usar salto, né? A partir de que idade a gente tem que pensar, não, a criança não pode, que tamanho de salto seria indicado a partir de que idade? Olha, sempre que a gente vai fazer uma alteração, né, na forma de movimentar, na forma de se posicionar no espaço, a gente vai tentar retardar isso o máximo possível, porque ela pode acabar gerando algumas adaptações de longo prazo. Tá? Então, pelo menos o mínimo de exposição possível, claro, né, que um uso eventual normalmente não é problema, mas essa questão de uso diário para criança, para adolescente não é adequado normalmente. Quando que a gente vai pensar numa liberação, assim, né, do ponto de vista biomecânico? É quando a gente tem já uma maturação do sistema musculoesquelético, né? Então, na menina, isso vai acontecer ali a partir de 15, 16 anos na média. Então, ali ela já poderia estar liberada para usar com um pouco mais de frequência, né? O salto, claro, aqui eu estou falando dos saltos mais altos, claro, né? Com mais alterações. Claro, uma botinha com salto baixinho, com bastante conforto, uma base de apoio legal, né? Ela pode começar a fazer o uso antes, até quando criança, mas também o ideal não é fazer o uso diário, né? Usar sempre sapato, com certeza, com conforto, porque a adaptação ao conforto é o que vai evitar que faça essas adaptações de marcha, principalmente, né? Então, a gente observa que até que complete esse fator de crescimento, né, a maturação do sistema musculoesquelético, a gente vai estar mais suscetível às alterações de agentes externos. A partir dali, fica mais tranquilo para a gente entrar com salto. Porque a gente vê, às vezes, calçados infantis que tu olha para aquilo e diz, gente, como que... E eu acho que é uma questão de vendas de mercado mesmo, e aí vai na contramão do que você falava, né, Juan? Que não é preocupação ergonômica, não é a preocupação pelo conforto, mas talvez por uma vendagem, porque criança com salto... A gente tem, né, algumas questões mais pontuais, que é, por exemplo, tendências que aconteceram em torno de 10 anos para cá, e aí é importante entender que a tendência ela também vem e vai. Existem macro tendências que elas perduram por mais tempo e micro tendências que elas são mais sazonais, né? Elas vêm e vão. E existe sim por parte de adolescentes, inclusive a crianças a partir de 7, 8 anos, antigamente se falava de mini adultos, né? Que tinha justamente essa adultização da indumentária de uma criança, né? Porém, isso não é generalizado. Existe, sim, obviamente, né? E de novo, acho que o salto alto ele nunca vai deixar de ser consumido. Ele só talvez não tenha a massificação que ele teve há talvez 10, 15 anos atrás, principalmente quando se fala de mercado de trabalho. Né? Ou necessariamente é mandatório eu colocar um salto alto. Né? Então, isso hoje já não é tão, sabe, dessa forma. Então, assim,
de novo, são tendências que vêm e vão, né? Agora, o conforto, ele gera hoje um espaço bem maior do que lá atrás. Né? Porque se o sacrifício ele estava muito mais ligado ao estar bonito e elegante, eu vou usar o salto e acabou. Né? E agora eu talvez dei o benefício da dúvida, né? De talvez ter um conforto, né? Em prol de estar lá no salto alto. Embora o salto alto não seja necessariamente um problema, ele é talvez né, numa exposição muito maior. Claro. E é sempre bom falar que, ergonomicamente falando, a alternância do sapato ela é importante. Né? Então, um dia tu tá de salto, outro dia tu tá com um sapato um pouco mais baixo, com um salto um pouco mais baixo. Então, isso também faz com que o corpo não necessariamente estabeleça, né, uma musculatura que diminui, ou, né, enfim. E agora encerro com uma pergunta para ambos em relação como escolher o nosso calçado, né? Tanto da forma para nos gerar bem-estar, ajudar na nossa saúde e também para a gente perpetuar e não fazer descarte e entender que ele pode nos acompanhar por mais tempo. Olha, eu diria do ponto de vista, né, de saúde e, né, para evitar, claro, né, algumas questões mais crônicas de dor. O principal é pensar que o calçado ele não vai ser o vilão sozinho, ele está dentro de um contexto, né? Então, a gente vai ter questões importantes de manutenção de saúde, autocuidado, como prática de exercício físico, manutenção de peso e outros elementos aí também, mas o calçado em si ele tem que ser confortável e quando ele está né, com um salto mais alto, né, e mais fino, principalmente, a gente precisa estar menos exposto. Né? Quando a gente precisa usar ele por um tempo prolongado, a gente pensar num calçado então que seja com salto um pouquinho mais baixinho, uma base um pouquinho mais alargada, até para reduzir o risco, né, de algumas lesõezinhas e até alguns traumas como os entorses, por exemplo. Fora isso, né, aí é estética, é gosto, né, enfim, aí vocês estão liberados para pensar naquilo que vocês gostam mais. Ótimo. O acessório ele carrega esse simbolismo, né? Então, além de tudo que ele falou da questão do conforto e da saúde, a gente precisa pensar qual é o propósito, né? O que tu quer usar, para onde que tu quer usar, qual vai ser a tua aplicação prática, vai ser dia a dia, vai ser para uma festa específica, né? Então, assim, eu acho que hoje o importante é falar que o conforto ele está muito mais presente, né? Atrelado a tudo aquilo que a gente entende porque isso também é muito pontual de cada um, né? O quanto que isso é elegante, o quanto que isso é esteticamente, né, atraente ou agradável para mim, ou que cabe no meu dia a dia. Maravilha, adorei nosso bate-papo aqui, bem esclarecedor. Muito obrigada, foi um prazer recebê-los aqui no Inspire-se. Muito bem. Obrigada. Obrigado pelo convite.